Senhor, meu Deus, nesta noite de sábado eu me aproximo da Tua presença com o coração cansado, mas cheio de esperança. O dia passou tão rápido, tantas preocupações, tantos pensamentos escondidos, tantas batalhas que ninguém viu. Há pessoas agora segurando o celular com os olhos cheios de lágrimas, tentando parecer fortes diante do mundo, enquanto por dentro sentem medo, solidão e exaustão. Mas nesta noite, Pai, eu peço que Teu Espírito visite cada casa, cada quarto silencioso, cada coração aflito. Que a Tua paz entre onde a ansiedade entrou. Que a Tua luz alcance os lugares escuros da alma. Que a Tua voz seja mais forte do que qualquer pensamento negativo. Senhor, Tu conheces as preocupações financeiras daqueles que trabalham duro e mesmo assim sentem que nunca conseguem sair do aperto. Tu conheces as mães que dormem preocupadas com os filhos, os pais que escondem a tristeza para não preocupar a família, os jovens que perderam a direção da vida e os idosos que sentem o peso da solidão. Nesta noite, Deus amado, abraça cada um deles. Faz com que sintam que não estão abandonados. Faz com que entendam que existe um Deus que vê tudo em silêncio. Pai querido, hoje eu quero te apresentar a vida de Marcelo Henrique, morador de Campinas, interior de São Paulo. Marcelo trabalha como motorista de aplicativo há mais de 8 anos. Há poucos meses, ele começou a enfrentar dias muito difíceis. As contas acumulando, o carro apresentando problemas, passageiros cancelando corridas, e dentro dele crescia um desânimo enorme. Em uma madrugada, depois de trabalhar quase 15 horas seguidas, Marcelo estacionou perto de uma padaria fechada e ficou sozinho dentro do carro. Ele abaixou a cabeça no volante e chorou baixinho. Disse: "Deus, eu não aguento mais." Naquele instante, uma senhora que havia esquecido uma bolsa no banco de trás voltou procurando o objeto. Quando encontrou Marcelo chorando, ela colocou a mão no ombro dele e disse apenas uma frase: "Moço, Deus mandou eu voltar aqui para dizer que você não está sozinho." Marcelo contou depois que aquelas palavras impediram ele de desistir da vida naquela noite. E eu creio, Senhor, que assim como Tu visitaste Marcelo naquele momento escuro, também visitarás quem está ouvindo esta oração agora. Meu Deus, existem pessoas cansadas emocionalmente. Pessoas que sorriem durante o dia, mas choram quando ficam sozinhas. Pessoas que carregam traumas antigos, feridas familiares, rejeições, abandonos e dores que nunca conseguiram contar para ninguém. Nesta noite, Pai, toca nessas feridas escondidas, tira o peso da alma, remove o medo do amanhã, que todo espírito de angústia seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, também entrego nas Tuas mãos aqueles que estão lutando dentro de casa. Casamentos abalados, famílias divididas, palavras duras que machucaram profundamente. Há filhos afastados dos pais. Há casais dormindo na mesma cama, mas vivendo distantes no coração. Há pessoas que sentem que perderam completamente a alegria dentro do próprio lar. Mas Tu és especialista em restaurar aquilo que parecia impossível. Onde existe frieza, leva amor. Onde existe mágoa, leva perdão. Onde existe silêncio doloroso, leva reconciliação. Pai amado, visita também os que estão doentes nesta noite. Aqueles que sentem dores constantes no corpo, aqueles que aguardam resultados de exames, aqueles que enfrentam tratamentos difíceis e aqueles que estão internados agora em hospitais. Que Tua mão poderosa alcance cada vida. Tu és o Deus que fortalece, consola e sustenta. Quando as forças humanas acabam, o Senhor continua sendo refúgio seguro. E enquanto a noite avança, eu peço, acalma o coração dessa pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez ela tenha chegado até aqui carregando um peso enorme. Talvez ninguém saiba o que ela enfrentou hoje, mas Tu sabes, Senhor. Tu viste cada lágrima escondida. Tu ouviste cada suspiro silencioso. E nesta noite, Pai, faz nascer novamente a esperança dentro dela. Mostra que ainda existem novos começos preparados por Ti. Que o Teu amor envolva este lar agora. Que toda energia ruim, toda opressão, toda tristeza profunda vá embora em nome de Jesus. Que esta noite seja marcada pela Tua presença.
e que mesmo antes do milagre chegar, essa pessoa já consiga sentir paz dentro do coração. Senhor meu Deus, enquanto esta noite de sábado continua silenciosa, eu permaneço diante da tua presença porque sei que o Senhor ainda está ouvindo cada oração feita com sinceridade. Talvez existam pessoas agora olhando para o teto sem conseguir dormir, tentando encontrar respostas para problemas que parecem grandes demais. Há corações cansados de lutar. Há pessoas que já ouviram tantas decepções, tantas negativas, tantos não vai dar certo, que começaram a perder a esperança dentro de si. Mas nesta noite, Pai amado, eu te peço, sopra vida nova sobre cada coração abatido. Existem pessoas que estão emocionalmente esgotadas. Elas continuam trabalhando, continuam sorrindo, continuam cumprindo suas responsabilidades, mas por dentro sentem um vazio enorme. Há uma tristeza silenciosa que ninguém percebe. Há noites em que elas choram escondidas para não preocupar ninguém e talvez até pensem que o Senhor se esqueceu delas. Mas não, Pai. O Senhor nunca abandona um filho sequer. Mesmo quando ninguém vê a dor, o Senhor vê. Mesmo quando ninguém entende o sofrimento, o Senhor entende. Meu Deus, entra agora nos ambientes onde existe medo. Existem pessoas aflitas por causa das dívidas, pessoas que não sabem como pagar aluguel, como comprar remédios, como sustentar a própria casa. Há trabalhadores honestos que estão cansados de lutar e não ver resultado. Há mães preocupadas tentando multiplicar o pouco que tem dentro da cozinha. Há pais que carregam o peso de sustentar a família enquanto o coração se enche de ansiedade. Nesta noite, Senhor, abre portas inesperadas, prepara oportunidades, traz provisão. Mostra que o Senhor continua sendo Deus de milagres. Pai querido, também entrego nas tuas mãos aqueles que estão vivendo batalhas emocionais profundas, pessoas feridas por rejeições, traições e abandonos. Há quem tenha sido machucado por palavras duras dentro da própria família. Há quem se sinta insuficiente, sem valor, sem forças para continuar. Mas nesta noite, Jesus toca nessas almas cansadas. Quebra toda mentira que diz que elas nasceram para sofrer. Quebra toda voz maligna que tenta convencer essas pessoas de que não existe saída. Senhor, eu peço também pelos jovens que estão perdidos emocionalmente. Muitos estão tentando preencher o vazio do coração com distrações, vícios, festas, relacionamentos errados e caminhos perigosos. Eles sorriem por fora, mas carregam confusão por dentro. Deus amado, alcança esses jovens, mostra que existe propósito, existe futuro, existe esperança preparada pelo Senhor. Que eles encontrem direção antes que o desespero tome conta completamente. Pai, visita também aqueles que estão sofrendo em silêncio dentro do casamento. Casais que já não conseguem conversar sem discutir. Pessoas que se sentem sozinhas mesmo estando acompanhadas. Feridas emocionais acumuladas, palavras guardadas, mágoas escondidas. Tudo isso pesa demais no coração humano. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Nesta noite, derrama humildade, paciência e amor dentro desses lares. Que o orgulho caia por terra, que o perdão volte a existir, que haja recomeço onde parecia existir apenas fim. Meu Deus, também oro por quem está lutando contra pensamentos negativos, pessoas que perderam a vontade de viver, que acordam sem ânimo, sem motivação, sem esperança. Há gente cansada da própria mente, pessoas lutando contra ansiedade, crises emocionais e medo constante. Senhor, entra agora nesses pensamentos. Traz calmaria, traz descanso, traz alívio. Onde existe confusão, libera paz. Onde existe tormento, libera tranquilidade. Onde existe escuridão, faz nascer luz novamente. Pai amado, enquanto muitos dormem despreocupados, existem pessoas travando batalhas invisíveis nesta madrugada. E talvez ninguém saiba o quanto elas estão sofrendo. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada detalhe. Conhece o coração acelerado, conhece o medo escondido, conhece as lágrimas derramadas em silêncio. Por isso eu te peço, abraça essa pessoa agora. Faz ela sentir que não está sozinha nesta noite,
Que todo peso espiritual seja removido, que toda opressão saia deste ambiente, que toda tristeza profunda vá embora em nome de Jesus, e que a presença do Senhor invada este lar com paz verdadeira. Que esta noite não termine da mesma forma que começou, que algo novo aconteça dentro do coração dessa pessoa, que ela volte a acreditar que dias melhores ainda virão, porque o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. Senhor meu Deus, nesta parte da noite eu continuo buscando a Tua presença, porque somente o Senhor consegue alcançar os lugares mais profundos da alma humana. Existem dores que ninguém consegue explicar. Existem feridas escondidas atrás de sorrisos. Existem pessoas que passaram o dia inteiro tentando parecer fortes, mas agora, no silêncio do quarto, sentem o coração apertado e os pensamentos pesando demais. E é exatamente por essas pessoas que eu oro agora, Pai amado. Talvez alguém esteja cansado de lutar sozinho, cansado de tentar dar certo na vida e ver tudo desmoronar diante dos olhos. Há pessoas que perderam oportunidades importantes, pessoas que enfrentaram humilhações no trabalho, pessoas que ouviram palavras que marcaram profundamente o coração e aos poucos, sem perceber, foram perdendo a confiança em si mesmas. Senhor, entra agora dentro dessa alma ferida e restaura aquilo que o sofrimento destruiu. Pai querido, há pessoas vivendo um deserto emocional muito grande. Elas oram, mas sentem silêncio. Elas tentam continuar, mas se sentem sem forças. Algumas até acreditam em Ti, mas já não conseguem enxergar esperança no próprio futuro. Nesta noite, Deus amado, reacende a fé dentro delas. Mostra que o Teu tempo não falha. Mostra que existem portas sendo preparadas mesmo quando tudo parece parado. O Senhor trabalha no invisível. O Senhor move situações que ninguém imagina. E aquilo que hoje parece impossível ainda pode se transformar em testemunho amanhã. Senhor, visita agora os lares onde existe preocupação constante. Casas onde as contas chegaram e o dinheiro não foi suficiente. Casas onde existe enfermidade. Casas onde existe tristeza escondida. Há mães aflitas pelos filhos. Há pais carregando responsabilidades pesadas demais. Há pessoas que dormem preocupadas com o amanhã porque não sabem como resolver certos problemas. Mas eu creio, Pai, que o Senhor continua sendo socorro presente na angústia. Quando as forças acabam, a Tua mão continua sustentando. Meu Deus, também oro por aqueles que estão emocionalmente presos ao passado. Pessoas que não conseguem esquecer traições, abandonos, perdas e decepções antigas. Cada lembrança ainda machuca, cada memória ainda pesa. Existem pessoas que foram tão feridas que começaram a acreditar que nunca mais serão felizes. Mas nesta noite, Jesus quebra essas correntes emocionais. Liberta essa alma do sofrimento antigo. Ensina essa pessoa a respirar novamente sem carregar culpa, medo ou dor dentro do peito. Pai amado, existem pessoas lutando contra o sentimento de insuficiência. Elas se olham e acham que nunca são boas o bastante. Se comparam com os outros, se diminuem, se sentem esquecidas pela vida. Mas o Senhor não criou ninguém sem propósito. Cada vida tem valor, cada coração importa para Ti. E nesta noite eu te peço, faz essa pessoa enxergar que ela ainda possui dignidade, força e valor diante dos Teus olhos. Senhor, visita também aqueles que estão acordados trabalhando nesta madrugada. Motoristas, enfermeiros, vigilantes, entregadores, profissionais da saúde, trabalhadores cansados que continuam lutando honestamente para sustentar suas famílias. Dá força para esses homens e mulheres. Protege cada caminho, guarda cada retorno para casa. Que eles sintam a Tua presença até nos momentos de maior exaustão. Pai querido, eu oro agora por quem sente medo do futuro. O medo paralisa sonhos, o medo tira a paz, o medo faz a pessoa imaginar tragédias que nem aconteceram. Há pessoas vivendo presas dentro da própria ansiedade. Mas o Senhor não entregou o espírito de medo. Por isso eu peço, acalma a mente dessa pessoa agora. Silencia os pensamentos acelerados, faz o coração desacelerar, traz descanso verdadeiro para a alma cansada.
Meu Deus, que esta noite seja diferente, que algo espiritual aconteça dentro deste lar, que a presença do Senhor traga conforto para quem está chorando escondido, que a esperança volte a nascer dentro de quem estava quase desistindo, que o desânimo seja substituído por força, que a tristeza seja substituída por paz, que a angústia seja substituída pela certeza de que o Senhor continua cuidando de tudo. E mesmo que essa pessoa ainda não veja a solução imediata, que ela consiga dormir hoje, sabendo que existe um Deus poderoso, trabalhando em silêncio, um Deus que não abandona, um Deus que não esquece, um Deus que continua segurando cada detalhe da vida nas próprias mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, ao finalizar esta oração da noite, eu quero descansar completamente diante da Tua presença. Depois de um dia inteiro de lutas, preocupações, pensamentos e emoções acumuladas, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Porque existe um momento em que o ser humano já não consegue mais carregar sozinho aquilo que pesa dentro do coração. E nesta noite, Pai, nós reconhecemos que precisamos do Senhor mais do que nunca. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração enquanto seguram lágrimas que ninguém viu durante o dia inteiro. Pessoas que sorriram diante dos outros, trabalharam normalmente, responderam mensagens, cumpriram suas obrigações, mas por dentro estavam cansadas, feridas e emocionalmente destruídas. E agora, no silêncio desta noite de sábado, finalmente conseguem admitir diante de Ti que não estão bem. Senhor, recebe cada coração cansado, recebe cada alma abatida. Recebe cada pessoa que chegou até aqui precisando desesperadamente de paz. Pai querido, há pessoas lutando contra batalhas que os outros não entendem. Algumas estão enfrentando ansiedade intensa. Outras vivem noites sem dormir por causa das preocupações financeiras. Há quem esteja sofrendo pela perda de alguém querido. Há quem esteja cansado das humilhações da vida. Há quem esteja carregando traumas antigos que ainda doem profundamente. E existem pessoas que já perderam quase toda a esperança de que as coisas possam melhorar. Mas nesta noite, Jesus, eu te peço, entra nesses lugares escuros da alma humana e derrama luz. Onde existe desespero, coloca esperança. Onde existe medo, coloca segurança. Onde existe tristeza profunda, derrama consolo. Onde existe vazio, derrama a tua presença. Porque somente o Senhor consegue tocar aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Meu Deus, visita agora os lares representados nesta oração. Passa dentro de cada casa trazendo paz. Que todo o ambiente carregado seja limpo pela Tua presença. Que toda discussão constante, toda frieza emocional, toda tristeza silenciosa seja quebrada em nome de Jesus. Há famílias que estão vivendo apenas sobrevivendo emocionalmente. Pessoas dividindo o mesmo teto, mas carregando distância dentro do coração. Pai amado, restaura relacionamentos. Cura palavras que machucaram. Remove o orgulho. Faz nascer novamente amor, respeito e união dentro desses lares. Senhor, eu também entrego diante de Ti aqueles que estão cansados financeiramente. Pessoas honestas que trabalham duro, mas vivem aflitas pelas contas, pelas dívidas e pela insegurança do amanhã. Muitos já fizeram tudo o que podiam humanamente e agora sentem medo do futuro. Mas o Senhor é Deus de provisão. O Senhor continua abrindo portas inesperadas. O Senhor continua sustentando famílias em momentos difíceis. Então eu peço, honra o esforço dessa pessoa. Multiplica recursos. Abre caminhos onde parecia não existir saída, e que nunca falte pão sobre a mesa daqueles que confiam em Ti. Pai querido, também oro por aqueles que estão doentes nesta noite, pessoas lutando contra dores físicas, enfermidades emocionais e cansaço extremo. Há pessoas que estão internadas, há pessoas aguardando exames, há pessoas sofrendo em silêncio dentro do próprio corpo. Senhor, toca agora com Tuas mãos de cura. Fortalece os fracos, renova os cansados, dá ânimo para continuar tratamentos difíceis e, principalmente, derrama paz sobre aqueles que estão assustados com o próprio estado de saúde. Meu Deus, eu oro também pelas mentes cansadas. Há pessoas vivendo uma guerra dentro dos próprios pensamentos.
Pensamentos negativos, medo constante, crises emocionais, sensação de fracasso, culpa e angústia. Muitos estão sorrindo por fora enquanto travam batalhas silenciosas por dentro. Mas nesta noite, Pai amado, visita essas mentes aflitas, traz calmaria, silencia o excesso de pensamentos. Faz essa pessoa conseguir respirar aliviada novamente. Que todo o peso emocional seja retirado agora, em nome de Jesus. Senhor, enquanto muitos dormem tranquilos, existem pessoas lutando contra a solidão nesta madrugada. Pessoas que sentem falta de alguém, pessoas que se sentem esquecidas, pessoas que olham para a própria vida e não conseguem enxergar sentido. Mas eu creio que o Senhor está perto justamente dos que têm o coração quebrantado. Por isso, abraça agora quem está ouvindo esta oração. Faz essa pessoa sentir que não está sozinha, que existe um Deus presente dentro deste quarto. Um Deus que escuta até as lágrimas silenciosas. Pai amado, eu te agradeço porque até aqui o Senhor sustentou cada vida. Mesmo nas fases difíceis, mesmo nas noites de dor, mesmo nos momentos em que parecia impossível continuar, o Senhor não abandonou nenhum dos teus filhos. E eu creio que não será diferente daqui para frente. O amanhã pertence ao Senhor. As respostas pertencem ao Senhor. Os milagres pertencem ao Senhor. Por isso, nesta noite de sábado, nós escolhemos descansar. Escolhemos entregar as preocupações em tuas mãos. Escolhemos confiar mesmo sem entender tudo. Que o sono desta noite seja leve. Que a mente descanse. Que o coração encontre paz. Que os medos desapareçam aos poucos diante da tua presença poderosa. E quando o novo dia nascer, que essa pessoa se levante mais forte, mais esperançosa e mais consciente de que nunca esteve sozinha. Porque o Senhor caminha junto em cada batalha, em cada lágrima e em cada recomeço. Nós entregamos esta noite, esta casa, esta família e todo o nosso futuro nas tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Amém.